o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 2. O positivismo. Dando então continuidade ao nosso tema da semana anterior, quando falamos sobre senso comum e imaginação sociológica, nessa proposta de hoje falaremos sobre uma linha de pensamento importantíssima no olhar sociológico. Claro, quando nós estamos falando aqui da sociologia como ciência, e como toda ciência, ela tem a questão das transformações e mudanças ao longo do tempo. E falar do positivismo como uma origem, um método de estudo sociológico, não quer dizer de falar algo ultrapassado, mas sim como algo que contribuiu para o avanço das ciências sociais. Quando falamos do positivismo, temos um lema muito importante para ser refletido: a ordem e o progresso. Essa palavra, que não é estranho para nós no Brasil, que estampa inclusive a nossa bandeira brasileira, é uma reflexão da proposta do pensamento positivista. Essa linha de pensamento filosófico-social foi a primeira base do estudo e do olhar sociológico, contribuiu também para linhas de pensamento das repúblicas, como no caso do Brasil. Por isso que o lema vem ordem e progresso na nossa bandeira. Mas tratando aqui do nosso assunto central, falaremos então desse método que contribuiu para as ciências sociais, o positivismo. Primeiramente, é importante aqui citarmos que não tem uma postura aqui otimista, né? Por mais que a gente traz a palavra positivo como algo aprovado, mas aqui nesse caso a gente tem aqui uma reflexão de um pensamento que traz uma linha filosófica e científica. Então, nessa linha de verdade, dentro dessa corrente filosófica aqui, vamos trazer o filósofo francês Auguste Comte, conhecido por muitos, né, como o pai da sociologia, ao conceituar pela primeira vez a palavra sociologia. Para ele, o pensamento positivista poderia garantir a organização racional da sociedade. Em outras palavras, podemos dizer que esse filósofo queria uma ciência que organizasse o conhecimento humano. Nessa linha de pensamento de Comte, a história do pensamento humano possui três fases: a teológica, a metafísica e o positivo. O que isso quer ser compreendido por Auguste Comte e a linha positivista? Que toda sociedade cumpre um processo evolutivo na sua formação. Essa linha de pensamento, né, do evolucionismo social vai estar aqui presente também na argumentação de Auguste Comte, que a gente vai poder também fazer algumas análises críticas depois. Então, colocando essa ideia, o princípio das explicações para os fenômenos que aconteciam no mundo se utilizava de seres deuses, pessoas com poderes sobrenaturais. Esse pensamento seria o estado teológico. Esse estado teológico seria, então, essa visão de uma explicação de tudo que acontecesse dentro dos fenômenos sociais e até mesmo dos fenômenos naturais, a partir do olhar dos mitos, o olhar religioso, o olhar do místico, que estava ali presente para explicar aqueles fenômenos. Então, se um determinado fato acontecesse na sociedade, a explicação ela não partia de uma reflexão mais funda e crítica, mas sim de uma explicação de divindades, de mitos. E isso tem uma raiz muito forte no pensamento também do senso comum. Então, nessa proposta, e conforme a visão de Comte traz aqui também, as explicações partem de um campo né, dessa explicação sobrenatural, essa explicação mística, para uma leitura mais formulada, mais explicativa, que entra o olhar e o conhecimento e o senso filosófico. Entra aí, para Auguste Comte, o papel da metafísica. Essas ideias, reflexões filosóficas de argumentação que provoca e promove uma leitura mais ampla da sociedade. Nós não estamos falando ainda da ciência, mas estamos falando aqui do primeiro pensamento já crítico colocado, de observação do mundo, do cosmos em nossa volta, pensando aí a própria origem da filosofia. Essa contribuição
para esse olhar da metafísica, em um processo contínuo, a sociedade pôde alcançar o último estágio, em que o conhecimento científico, baseando em observação, experiência e leis que explicam seu funcionamento, pode fornecer previsibilidade necessária para a ordem e o progresso. Estamos falando, então, do estado positivo. Então, nessa leitura, o estado positivo, que partiu lá do senso comum, do estado teológico, veio para o campo da metafísica, nesse estágio da metafísica, com um processo de argumentação, um olhar mais de ideias, de um senso crítico já criando ali, no olhar filosófico, entra no campo aqui da ciência, da política como organização e da ciência como explicação dos fenômenos. Então, nós temos uma mudança do comportamento humano, uma evolução nessa leitura positivista, que a gente vai fazendo essa observação aqui na leitura de Auguste Comte. Então, dessa forma, o positivismo fundamenta-se na ideia de que é possível sistematizar o conhecimento do mundo social, das relações humanas, do dia a dia das pessoas, colocando da mesma forma as ciências exatas e a biológica, que já faziam em suas áreas. Para isso, seria necessário uma nova ciência. No caso, nós estamos falando da ciência social. Essa ciência social, que parte esse estudo da sociedade, ela tem uma base que engloba, além da sociologia, a antropologia e a ciência política. Estamos falando aí das ciências sociais. Mas aqui, para a gente fazer um olhar mais específico e fazendo também um exercício de reflexão, trazemos aqui alguns questionamentos. Você seria capaz de dizer uma lei da física e da biologia? Que fórmulas matemáticas você conhece? E a química? Será que possui leis e fórmulas? Para essas perguntas, vocês vão trazer olhares que vocês já estão tendo agora, né, primeiro ano, com contato com a química, a física, mas vocês já tiveram essa bagagem com as ciências da natureza no ensino fundamental e o conhecimento da matemática na vida toda, também na formação suas, que todas essas linhas de pesquisa têm, né, uma lei, né, tem suas leis de explicação diante os fenômenos naturais, os fenômenos aí da matemática. Mas será que as ciências sociais, você é capaz de citar se há leis na sociologia? Então vamos lá para a gente trazer uma reflexão para entender um pouco mais sobre esse assunto. Quando falamos da sociologia, estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma ciência que estuda a sociedade e as relações humanas, as relações sociais, os fenômenos, os fatos sociais. E para isso, utilizamos dos mais variados elementos, como a observação, a pesquisa, a experiência, dados estatísticos, sempre utilizando de métodos científicos claros e objetivos. Mas um ponto importante para a gente trazer aqui é que as relações humanas possuem uma riqueza de combinação e variação que torna impossível a instituição de leis fixas que expliquem o seu funcionamento com total previsibilidade. Então, aqui, nós vamos trazer até uma leitura um pouco crítica do pensamento positivista, mas não descartando em nenhum momento da sua contribuição para as ciências sociais. Então, aqui, nós vamos trazer a problemática de entender que, diferente das ciências exatas, e até mesmo as ciências naturais, por mais que também tenham as suas variações, as ciências sociais, ela está num processo de entender as relações sociais. Elas em si carregam a questão da imprevisibilidade diante os fenômenos que acontecem na sociedade. E o fato da gente não ser algo programado como um robô, a gente vai trazer uma leitura de entender que todo momento a gente tem que estar numa leitura e interpretação diante as mudanças das coisas, reagindo também às novas formas, modificações, interagindo aí nesse mundo social que vivemos. Então, nessa leitura, a gente vai questionar. Então, qual é a função da sociologia? Para essa leitura, trazemos aqui outro grande nome aí da sociologia francesa, mais contemporânea e com um olhar mais elaborado diante de um método científico, que é o nosso querido Pierre Bourdieu. Bourdieu traz a sociologia como uma função crítica, ou seja, investigar o que acontece e os mecanismos que atuam na vida social. E não só isso. Após investigar, é preciso revelar esses mecanismos, né, colocados aqui, tornando-os aparentes para que todos
tomem ciência e seja possível encontrar solução frente às relações desiguais de poder existentes, seja elas econômicas, políticas, culturais, educacionais e várias outras. Trazendo aqui exemplos, como a gente mencionou no primeiro PET, na semana 1, em relação à questão da atividade que foi colocada naquela semana, nós tivemos uma leitura sobre a questão das desigualdades étnico-raciais no Brasil, colocando dados aí sobre a população branca e a população não branca em relação ao acesso à universidade. Quando a gente traz essa leitura, essa interpretação aí, a gente vai observar que, a partir desses dados, precisamos entender por que o percentual de brancos na universidade estão muito acima do percentual que constitui essa população no Brasil. E por que, com pardos e negros, a situação se inverte com tamanha intensidade. Há raízes históricas que podem explicar isso? Quais e como se reproduzem até hoje? E a desigualdade envolvida são econômicas ou são educacionais? Ou existem outras? Se sim, quais e por que acontecem? E a distribuição segundo a cor da pele entre os vários cursos, como medicina, engenharia, pedagogia, odontologia, história, letras e assim por diante, seriam de maneiras iguais? Como podemos investigar isso e quais as possíveis causas se encontrarmos outra desigualdade nessa distribuição? E por que, se somos todos de uma só raça, encontramos tanta desigualdade a depender da cor da pele? Então, aqui nós temos várias problemáticas diante um fato, ou um fenômeno, ou uma situação, ou um contexto todo histórico, para a gente analisar. E aí é o papel da sociologia, estudar a sociedade como um todo, em como se dão as inúmeras relações dentro delas. Temos aí na página 175 uma ótima elaboração aí para entender o papel da sociologia para explicar os fenômenos sociais, a partir da pesquisa, das experiências, dos dados e das estatísticas, contribuindo com várias leituras do campo científico, como a filosofia, a história, direito, política, antropologia, além da educação, a geografia, a economia, a psicologia e a biologia também. Então, é um olhar para a gente compreender e começar a analisar os problemas sociais e começar também a buscar soluções para esses problemas. Como a ciência, você estuda o problema social, você vai buscar compreender os mecanismos que fazem esse problema ocorrer e buscar também compreender estratégias de combate a esse problema social. Nessa questão, é importante colocarmos aqui o que a sociologia poderá ajudar você, ajudar eu ou todos nós. Nessa questão, temos uma visão de um mundo mais amplo, conhecendo os problemas sociais mais profundamente, com mais detalhes, suas causas e os impactos que incidem sobre você e as pessoas à sua volta, e deixar mais consciente, preparadas para enfrentar as diversidades do mundo. Então, aqui nós temos o papel da sociologia na formação de vocês, estudantes do ensino médio. Atividades. Quais são os problemas sociais que mais te afetam? Cite um problema social e escreva de que forma afeta ou prejudica você ou sua família. Escreva sobre aquilo que for mais relevante para você. Então, de uma forma objetiva, vocês vão refletir problemas sociais que vocês observam e afetam você e as pessoas em sua volta, e vai analisar apenas tirar um ali em questão e analisar ele, entender como ele afeta e prejudica você e sua família, colocando um detalhamento das consequências que agrava você ou sua família, as pessoas à sua volta, diante de um problema social. Vocês vão estar, então, fazendo um exercício de refletir a realidade à sua volta, capitalizar ali problemas que atingem você e o seu grupo social, os seus grupos sociais, e quais as consequências desse problema na sociedade. Isso aí é um exercício simples, mas um exercício que vai contribuir bastante para nosso olhar sociológico. Pessoal, é isso aí. Peço a vocês que assistam outros vídeos do nosso canal.
Deixa aí o seu like se gostou, pode deixar o seu dislike se não gostou, para a gente também buscar melhorar os nossos vídeos. Peço também que marque a notificação para receber os vídeos que chegam no nosso canal e também deixe seu comentário. É importante a gente também ver essa interação aqui na plataforma. Valeu e até a próxima!